Sonic é uma franquia que tem muitas histórias e obviamente muitos jogos, sendo provavelmente uma das franquias que bate de frente com a franquia do Mario. Desde que eu comecei uma pequena jornada desde o ano passado para zerar todos os jogos do Sonic, eu já encontrei muitos e muitos jogos obscuros que a maioria das pessoas não conhecem, porque são muito desconhecidos, e às vezes até meio estranhos. É claro que eu não joguei todos, já que são muitos e eu não tenho console para jogar um certo jogo que tem Frontiers no nome. Mas eu mesmo joguei a maior parte. Enfim, voltando para o assunto do vídeo. Esses dias eu estive pensando em quais são os jogos mais obscuros de Sonic. Não em um tom assim obscuro de medo ou terror. Sim, obscuro de quão desconhecido o jogo é ao ponto de muita pouca gente conhecer ele. E hoje eu vou falar sobre alguns jogos do Sonic que são muito obscuros. Então, se ajeita na cadeira, pega uma pipoca e... bom. Sonic Blast, ou G-Sonic como foi lançado lá no Japão, foi um jogo de plataforma do Sonic lançado por Game Gear em 15 de novembro de 1996 e depois lançado em 1997 pela Tectoy aqui no Brasil, pro Master System. E como foi um jogo lançado pro Game Gear, que é um console não muito conhecido da SEGA, ele é bem obscuro em questão dos outros jogos de Sonic, além dele não sei lá essas coisas, mas eu vou explicar melhor agora. Mas sendo bem direto com vocês aqui, ele é bem ruizinho. A jogabilidade é bem esquisita, estranha e como em quase todo jogo de Sonic também tem uma fase na água. E é um inferno pra passar dessa fase. Ou talvez só seja ruim mesmo no jogo. Não, é definitivamente culpa do jogo. Enfim, no jogo você pode controlar o Sonic ou o Knuckles e o objetivo é pegar as 5 esmeraldas do caos. Sim, só 5 esmeraldas. Nessa época eles estavam decidindo se era 5 esmeraldas ou 6 esmeraldas. Só sei que parou no 7 por enquanto. Sei lá, vai que tem mais 8. Enfim, se você não pegar as 5 esmeraldas, você consegue o final ruim do jogo. Já se você pegar as 5 esmeraldas, você consegue o final bom. E falando em final, a batalha contra o Eggman nesse jogo é muito mal feita, cara. Tem essa fase onde o Eggman vira um ovo e daí tu tem que pular por cima dele. Mas é muito complicado com essas lanças que ficam na cabeça dele. Se você conseguir, você acaba com esse final olhando a Silver Castle, que é o nome dessa nave gigantona aí, afundando. E você só zera o jogo. Outra coisa muito estranha desse jogo são os sprites que... meu Deus do céu. Eu não sei se eles tentaram fazer o que Super Mario RPG fez com os sprites dele, ou o que Mortal Kombat fez, usando aquela captura para depois transformar em sprites. Eu sei que isso aqui não ficou muito bom não. Alguns sprites ainda se salvam ainda, como o do Eggman da última luta, mas é só o dele mesmo. Enfim, é um dos jogos mais desconhecidos do Sonic. Ainda no Game Gear, Sonic Drift foi lançado em 18 de março de 1994 e foi o primeiro jogo de corrida de Sonic. No jogo você pode jogar com o próprio Sonic, o Tails, a Amy e o Dr. Eggman. E cada personagem tem um carro mais diferente que o outro, ou quase basicamente. O Sonic tem o Cyclone, que é um carro de corrida vermelho com alguns toques amarelos, que no design do jogo é um carro muito bonito. A Amy dirige o Breeze, que é um carro com vida, que lembra muito um Fusca e é bem bonitinho e fofinho. O Tails dirige o MTP-02, que é um carro que ele mesmo construiu e ele é todo amarelo. E para terminar, o Eggman dirige a máquina que ele sempre quase vive usando em todo jogo, o Egg Typhoon. Enfim, o jogo tem 18 pistas, todas baseadas nas fases dos outros jogos do Sonic que saíram naquela época, e as pistas são divididas em 3 copas caos, a verde, a amarela e a vermelha, e cada uma tem 6 pistas, e é uma mais difícil que a outra. O jogo também tem um modo versus, onde você jogava contra outros jogadores, e o modo free run, onde era mais um modo de prática e tal. A jogabilidade se concentra mais no próprio drift, já que o nome do jogo é Sonic Drift, então, né? Enfim, se você jogar sem saber de nada da jogabilidade, realmente é um pouco complicado. Eu mesmo fiquei sofrendo para ganhar a copa mais fácil desse jogo, que é a verde, e é bem complicado aprender o drift desse jogo. O jogo não foi lançado fora do Japão e teve uma sequência, o Sonic Drift 2, que dessa vez foi lançado fora do Japão. É 1000 vezes melhor, já que tem mais personagens e mais coisas diferentes do seu antecessor. Bem, eu coloquei o Sonic Drift 1, pois ele é um jogo bem desconhecido, e também como ele nunca foi lançado fora do Japão, deixa ele bem mais obscuro. Mas é um jogo bacana se você pegar para jogar. Ainda no Game Gear, não é possível que só vai ter jogo do Game Gear aqui hoje, mano. Tails Sky Patrol foi lançado em 28 de outubro de 1995 e é um jogo um pouco de plataforma com um pouco de tiro, se é que dá pra chamar isso aí um pouco de tiro. E eu vou ser sincero com vocês aqui agora, eu nunca joguei esse jogo na minha vida, é sério. Pelas gameplays ele parece meio bom, mas ao mesmo tempo meio confuso, então... Na história do jogo, o Tails parte para uma aventura e sem um destino em mente ele encontra uma ilha isolada e decide explorar... Como é que fala?
e explorar ela. Aí mandei o papo agora. Mas ele descobre uma mulher ou bruxa chamada Witchcraft que tá governando a ilha. Então o Tails decide salvar a ilha das mãos da Witchcraft e impedir que ela transforme os habitantes em cristais. Tails usa esse anel dourado para atacar os inimigos enquanto ele voa sobre a ilha. E ao total tem 5 níveis para você ir jogando. E em cada um no final você encontra um dos lacaios da Witchcraft. E esses são os bosses do game. E como é um jogo infantil, você basicamente não perde. Se você morre, você só volta pro começo da fase onde você tá. Bom, o jogo não parece ruim, mas eu nem posso dar muita opinião porque eu nunca joguei ele. Então, o jogo não é ruim pelas opiniões dos críticos agora, mas é bem fraco comparado aos jogos do Sonic na época. Além das lutas de bosses repetitivas e outras reclamações que tiveram. Eu acho que eles estão um pouco exagerando nessas críticas aí que eles fizeram, já que é um jogo mais infantil e focado nessa parte infantil, mas sei lá, é bem desconhecido. Finalmente saindo um pouco do Game Gear, Sonic Jam foi lançado para Sega Saturn em 20 de junho de 1997 e tecnicamente não é um jogo, e sim uma coletânea de jogos do Sonic, sendo a primeira coletânea de jogos do Sonic de todos os tempos, e contém os primeiros jogos principais da franquia, sendo eles o Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Sonic Knuckles, e não usa nenhum emulador para rodar nenhum desses jogos que eu acabei de citar. Cada um deles foi portado totalmente para a coletânea onde foi lançado, e são totalmente idênticos aos originais, além de você poder escolher qual dificuldade você quer jogar em cada um deles agora. Mas agora o modo mais interessante desse jogo, desse entre aspas jogos na verdade, é o modo Sonic World, onde você controla o Sonic em um ambiente totalmente 3D, onde você pode interagir com várias coisas do mapa. O Sonic World também serve como um museu, já que você pode encontrar artes conceituais dos personagens, manuais, informações sobre os personagens, músicas e várias outras coisas. E para você acessar, tem que ir explorando o mapa com o Sonic. Esse modo também tem uma lista de missões que consistem em pegar anéis, chegar em determinados locais e encontrar o próprio Tails durante o jogo. Se você completar todas essas missões, você pode assistir os créditos do jogo, basicamente zerando a coletânea. O jogo teve uma recepção bem positiva porque, além de ter os 4 jogos principais daquela época, também tinha esse modo bem interessante e até que parece ser bem divertido, já que tecnicamente é um jogo totalmente novo, com missões e até o Tails aparecendo. Tem nada de sério e apenas as missões. Enfim, é uma coletânea que nem todos conhecem, mas que parece ser bem divertida. Que até que uma boa porcentagem de pessoas conhecem, mas continua sendo bem desconhecido. Enfim, Sonic the Fighters ou Sonic Championship foi lançado em maio de 1996 para um console bem desconhecido chamado AM2 ou Model 2, e depois foi lançado em outra coleção de jogos do Sonic chamada Sonic Gems Collection, e mais tarde também lançado para o PlayStation 3 e Xbox 360. E como o nome deixa a entender, é literalmente um jogo de luta do Sonic, e no jogo você pode jogar com o Sonic, o Tails, o Knuckles, a Amy, o Fang, o Bean, o Bark, o Espio e o Super Sonic, além de 3 personagens não jogáveis, o Dr. Eggman, o Metal Sonic e o Ronnie the Cat. Bom, o jogo é totalmente em 3D e até que um pouco cartunesco e até tem uma história. A história é a seguinte: após a destruição da Death Egg em Sonic 2, Dr. Eggman decide construir uma segunda Death Egg, a Death Egg 2, e Sonic e Tails tem que impedir ele, então eles precisam dar 8 esmeraldas do caos, sim, 8. Eu falei que nessa época eles estavam meio confusos em quantas esmeraldas iria ter. Enfim, os 8 portadores das esmeraldas, que são os personagens que você pode jogar durante o jogo, tem que sair no soco em um campeonato, e o ganhador fica com todas as esmeraldas. Assim que o personagem que você escolheu chega ao final do campeonato, Dr. Eggman cria um clone de você mesmo, você derrota o clone e segue para Death Egg 2. Lá você encontra o Metal Sonic, você ganha dele e luta contra o Dr. Eggman. Você derrota ele e volta para a Terra antes da Death Egg 2 explodir. E é basicamente essa história. Mas nos créditos dá pra ver que o Metal Sonic com o Eggman sobreviveram, então... Agora, sem brincadeira, esse jogo parece ser muito divertido. Os modelos são muito bonitinhos e os cenários também. E, sei lá, eu não sei, parece tudo bem legalzinho. Enfim, é um jogo desconhecido, mas muito legal do Sonic. Dr. Robotnik Mean Bean Machine foi lançado em 21 de janeiro de 1994 e... Eu não sei o que falar desse jogo, de verdade. Ele é como se fosse um Tetris, mas é outra versão de outro jogo chamado Puyo Puyo.
mas todos os personagens são trocados pelo Dr. Eggman e os seus robôs. E esse tem uma história também, que eu vou tentar explicar ela aqui, mesmo ela sendo até meio confusa. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor para explicar ela aqui. Enfim, o Robotnik cria um plano para trazer terror para o mundo e sequestrar os moradores de um lugar chamado Beanville. Nossa, me embolei todo para falar esse nome aqui. Transformar eles todos em robôs do mal. Para fazer isso, ele cria uma máquina que transforma os moradores em robôs. E o jogo gira em torno de você impedir o Eggman de transformar todos esses moradores em robôs, basicamente. E você combate ele nessas batalhas que eu nem sei se dá pra chamar isso de batalha. E basicamente esse é o enredo do jogo todo. Bom, como eu também nunca joguei essa bomba que eles chamam de jogo, eu vou falar só o que os críticos pensaram. Alguns acharam a premissa do jogo boa, mas criticaram como o jogo é repetitivo e meio chato. E é só isso que eles falaram, basicamente. Enfim, não tem muito que eu fale sobre esse jogo. Ele é bem obscuro e vai que talvez alguma coisa no meu cérebro, sei lá, tem alguma coisa e eu jogue ele. Bom, chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo meio curto, com quantos minutos eu não sei, eu vou saber agora na edição. Mas enfim, eu espero que tenham gostado. Eu queria muito falar de mais jogos, tem muito mais jogos assim que são muito esquisitos, mas que eu acho que vai ficar melhor com uma parte 2 desse vídeo aqui se eu fizer. Então, enfim, muito obrigado por 333. Eu não chequei, deve estar 337 inscritos agora. Eu não sei, mas muito obrigado de verdade. Eu agradeço de coração a cada um que se inscreveu. E é isso. Pô, eu não tenho muita coisa pra falar aqui, como eu falei. Bom, eu demorei muito pra postar esse vídeo aqui, isso é um ponto. Mas é porque eu literalmente estou fazendo muita coisa. Muita coisa. Final de ano, prova na escola e trabalho e um monte de coisa. E enfim, é isso. Eu não tenho muita coisa pra falar. E é isso. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.